Olá, queridos amigos do Centro Espírita Lar João Batista. É com muita satisfação e gratidão que recebo o convite para estar aqui com vocês hoje. Hoje vamos refletir sobre o tema Seja feita a vossa vontade. Mas antes de mais nada, gostaria de agradecer pelo convite feito pela Jo e todos os trabalhadores dessa casa. Tenho muita ternura e gratidão pelos trabalhos já desenvolvidos aí alguns anos atrás. Não sei se todos sabem, mas foi nesta casa, né, que minhas primeiras lições sobre doutrina espíritas começaram. E foi num curso básico, né, curso básico de espiritismo. Era um encontro de 10 sábados. E íamos com muito desejo de conhecer e de aprender. Isso foram momentos muito felizes. Isso lá por volta do início da década de 90, olha só. Daqui a pouco estamos revelando aqui a idade, né? Muito obrigado por tudo e vamos ao que interessa, né? Falar sobre o tema Seja feita a vossa vontade. Começamos falando sobre a prece dominical. Em algumas Bíblias, antes de ser proferida essa oração, há um subtítulo, né, intitulado A Oração Dominical. Esse subtítulo foi acrescido em algumas Bíblias a fim de facilitar a pesquisa para que as pessoas pudessem encontrar com mais facilidade. Ele não consta no original grego, né, língua em que o Novo Evangelho foi escrito. A palavra dominical é derivada do latim, que significa do Senhor. Portanto, essa expressão quer dizer oração do Senhor. Alguns já me questionaram se não seria a oração voltada ao dia de domingo, mas não. Significa oração do Senhor. Um dos principais objetivos do Senhor Jesus, nosso Mestre, ao proferir essa oração, era nos ensinar a orar de forma correta, onde nessa oração ele nos ensinou a pedir o essencial, o que mais precisávamos, não é? Nesse momento divino de nos ligarmos a Deus. A oração dominical ou oração do Senhor, também conhecida como Pai Nosso, é a oração mais conhecida do cristianismo. Duas versões dela nós podemos encontrar no Novo Testamento. Uma no Evangelho de Mateus, capítulo 6, como parte do discurso sobre a ostentação, uma seção, não é, do Sermão da Montanha. E a outra conseguimos encontrar no Evangelho de Lucas, capítulo 11. É bom lembrar que os primeiros cristãos tinham um grande respeito pela oração dominical. A oração dominical era tão respeitada que não se ensinava a qualquer um. Sua recitação constituía um privilégio que só se outorgava aos que já haviam recebido o batismo. Era a última coisa, né, que se ensinava aos estudantes do cristianismo primitivo. E só nas vésperas do seu batismo era que era ensinado. O tema da nossa palestra foi extraído de um trecho da oração dominical, em especial no momento em que dizemos: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino. E aí vem: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Seja feita a sua vontade, assim na terra, entre os encarnados, como no céu. No momento do trespasse, no momento em que vivenciamos, enquanto espírito, a vida espiritual, a nossa verdadeira vida. No livro Preces Espíritas, Cairba Schutel nos ensina, não é, ao trazer esse trecho, seja feita a vossa vontade assim na terra como nos céus. Cairba Schutel nos afirma: ajudai-nos a observar as vossas leis e submeter-nos,
sem murmurar, aos decretos divinos, porque vós sois a fonte da sabedoria e do amor, e nós, criaturas inferiores, devemos satisfazer a vossa vontade. Nesse momento, Caribachútel, na tentativa de extrair uma interpretação mais fidedigna desses ensinamentos de Jesus, procura nos colocar em nosso lugar, não é? De espíritos ainda imperfeitos, espíritos que necessitam reconhecer o estado de inferioridade perante a Deus, o estado de submissão, e que possamos estar inteiros, né, nessa compreensão, para que os tormentos da vida não turvem o nosso caminhar. Atentemos para o fato de que Jesus, conhecedor de todos os problemas e anseios da humanidade, ao ensinar-nos a orar, num dos tópicos da prece dominical, caracterizou em síntese sublime a nossa necessidade primordial de aceitar os desígnios de Deus. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Os momentos mais difíceis de aceitarmos os desígnios divinos são aqueles em que passamos por dores, sofrimentos, não é verdade? Porque uma coisa é dizer da boca para fora, devemos aceitar as coisas que acontecem. Mas será que aceitamos mesmo? Será que nós compreendemos tudo que está ao nosso alcance? Tudo o que deveria acontecer de acordo com os nossos desejos e não acontecem? Mas como aceitar esses desígnios divinos, mas ao mesmo tempo querer sair desse estado de dor ou sofrimento? E aí nós nos lembramos da passagem de Jesus no Sermão da Montanha, onde o Mestre nos afirma: bem-aventurados os aflitos, porque esses serão consolados. Nós encontramos essa passagem em Mateus capítulo 6. E também encontramos isso de forma muito bem estruturada por Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5. Existe lá um subitem intitulado Justiça das Aflições. Só a perspectiva da vida futura possibilita a compreensão dos sofrimentos que experimentamos na Terra. Porque se nós não acreditarmos que existe uma vida futura, muito difícil é compreender muito dos sofrimentos que aqui nós passamos. É bom lembrar que nos afirma Allan Kardec que nem todos os aflitos são bem-aventurados. Ou seja, nem todos aqueles que padecem são bem-aventurados. Daí lembramos da máxima, né? Muito falada nas últimas décadas. A dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Quem entende e compreende essa frase vai perceber que existe uma distinção entre dor e sofrimento. Dor no sentido de ser as macerações, as dores físicas ou morais que todos nós somos submetidos e passamos. Sofrimento aqui é colocado sobre uma categoria em que nós optamos por passar por aquele padecimento. Ou seja, o sofrimento, a dor é inevitável, no sentido de que todos nós que estamos aqui no planeta Terra vamos passar por dores. Mas o sofrer, o apegar-se àquela dor é opcional. Cito aqui apenas um exemplo. Alguns de vocês devem conhecer pessoas que, ao adquirir uma enfermidade, se entregam a essa enfermidade. Não basta a dor do corpo físico, mas ela quer e deseja dizer a todos o quanto sofre. E quanto mais ela fala o quanto sofre com aquela dor, mais aquela dor aumenta, cresce. E ela se vitimiza em cima desse contexto dolorido. Existem aquelas que passam pelas mesmas enfermidades, mas de forma resignada, afirma: vou superar, vou conseguir vencer. E não é uma dor, por mais grave que seja,
que faz a fé desta pessoa decair. Então, aqui é um exemplo que nós deixamos de aquele que entende a dor como algo que vai acontecer conosco. E existem aqueles que entendem a dor não apenas do ponto de vista físico ou moral, mas como o sofrer, apegar-se a ele. Por que sofrem uns mais do que outros, né, no nosso planeta? São questionamentos que Allan Kardec posta para nós no Evangelho segundo o Espiritismo. Onde estais o seu coração, estará sim o seu tesouro. Muitos de nós sofremos porque dedicamos muito esforço diante daquilo que nós consideramos ser o nosso tesouro. Se eu considero que o meu tesouro é o meu trabalho e apenas exclusivamente o meu trabalho, se acontece uma situação em que eu sou desempregado, o que é que acontece? O padecimento é terrível. Se eu consigo distribuir minha atenção, não é? Tudo aquilo que eu mais amo entre família, cuidados com a saúde, o trabalho, que é algo extremamente importante. Quando perdemos uma dessas vias, não é? Ou estamos conduídos em uma delas, não sofremos tanto. O problema é quando nós dedicamos única e exclusivamente nossas atenções para uma dessas vias. E aí, nesse momento, o sofrimento é ainda maior. E quando dizemos, seja feita a vossa vontade, pouco nos importa quando nós estamos nos dedicando apenas, por exemplo, a questões materiais, de um carro, de um emprego, de uma relação amorosa. Minha vida só vê aquilo. Quando eu me vejo sem aquilo, eu passo a sofrer muito mais. Lembremos das origens dos espíritos, né, das ordens, que todos nós espíritos estamos em uma delas. Né? Isso explica um pouco por que sofremos e por que temos dificuldades em aceitar a vontade de Deus. Para não se prolongar muito nesse tema de ordens, podemos citar aqui apenas duas. Temos os espíritos de segunda ordem, que são aqueles que possuem desejos predominantemente no bem, luta para progredir, sofrendo com coragem e resignação, libertando-se dos erros do passado. Observe que, nesse caso, existe uma consciência cósmica dominante. Ele sabe que está padecendo ainda, porque cometeu erros, cometeu falhas no passado. E temos ainda os espíritos da terceira ordem. São escravos de sua própria inferioridade. Muito terá que expiar até que se arrependa dos próprios erros, começando a lutar pelo próprio progresso. E aí eu lhes pergunto, em qual dessas categorias você se encontra? Eu já sei em qual categoria eu me encontro. Eu, no meu caso, ainda na terceira ordem, não é? Porque ainda eu me vejo, não é, apaixonado por coisas que me ligam por demais à matéria. Mas à medida que nós vamos crescendo, evoluindo espiritualmente, a gente vai percebendo que não se faz tão necessário assim essas paixões, não é? Esses pseudo-amores. Allan Kardec nos ensina em um livro dos Espíritos, item 3. Se Deus é soberanamente bom e justo, ele não pode agir por capricho e nem por parcialidade. As vicissitudes da vida, portanto, devem ter uma causa, e porque Deus é justo, essa causa deve ser justa também. Nada que acontece conosco tudo, ou melhor, tudo que acontece conosco tem um motivo de ser. Todos nós somos regidos pela lei de causa e efeito. Podemos até desconhecer a causa do que esteja acontecendo conosco, mas, por certo, ela existe. E aí Allan Kardec continua na sua afirmação. Disso cada um deve compenetrar-se. Deus encaminhou os homens na direção dessa causa, pelos ensinamentos de Jesus. Hoje, por julgá-los bastante amadurecidos para compreender a causa das vicissitudes da vida,
vem revelá-la por intermédio do Espiritismo, ou seja, pela voz dos Espíritos. Nós estamos tendo a grata oportunidade de conhecer um pouco mais desses motivos, o que nos levam a chegar nessa dor. E isso, de certa forma, nos conforta a entendermos esse trecho da prece dominical. Seja feita, Senhor, a vossa vontade. Porque a partir do momento que eu compreendo, não é, esses reveses que a vida nos traz, eu passo a entender que coisas boas ou mais eu fiz no passado, nessa existência ou em outra. E isso é acalentador, isso é confortador. Isso nos traz uma visão holística de tudo que está acontecendo ao nosso redor. A gente passa a ter uma visão mais dilatada do que realmente somos, do meio em que nós estamos inseridos. E quando nós nos debruçamos sobre esse tema, a gente começa a analisar algo chamado motivos de resignação. É muito importante sabermos praticar a resignação. Por essas palavras, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados, Jesus aponta a compensação que hão de ter os que sofrem e a resignação que leva o padecimento a bem dizer do sofrimento como prelúdio da cura. Então, quando nós estamos passando por tormentos, por dores, e ainda mais num momento como esse que nós estamos ainda vivendo, não é? De franca pandemia, a gente começa a perceber que é necessário esse pensar mais ampliado. Porque se nós ficarmos limitados à dor que estamos passando no momento sem ver o todo, muita coisa a gente passa a não compreender e a não entender. Devemos nos considerar felizes por sofrer, ou melhor, passar pela dor, visto que as dores deste mundo são uma espécie de pagamento da dívida que as nossas, né, falhas do passado nos fizeram contrair. Queremos lembrar aqui que não estamos em busca, não é, desse sofrer masoquista, desse desejo de passar por dor, mas simplesmente reconhecer que se nós estamos passando por esses tormentos, é porque algum motivo há. E quando nós simplesmente nos revoltamos, pior é o tratamento, pior, mais demorado é a cura, não é? Da nossa alma em compreender tudo isso que nos cerca. Suportada a dor pacientemente nesta encarnação, essas dores nos pouparão séculos de sofrimentos na vida futura. Devemos, portanto, nos sentirmos felizes por Deus permitir a redução das nossas dívidas, permitindo que saldemos agora, o que nos garantirá tranquilidade no futuro. Essas palavras, esse pensamento são dos Espíritos, trazidos no Evangelho segundo o Espiritismo, com apoio e codificação de Allan Kardec. E isso nos alerta para algo ainda mais divino, que é algo que nós chamamos de providência divina. Emmanuel, em um dos seus textos, nos afirma: se nós tivéssemos que pagar ipsilítere todo o mal que já cometemos no passado, nossa dívida seria impagável. Mas graças à providência divina que nos permite, não é, aproveitarmos o momento presente, seja no plano espiritual ou material, para corrigirmos. E nesse diapasão, Allan Kardec nos ensina que o homem que sofre assemelha-se a um devedor de avultada soma, a quem o credor diz: se me pagares hoje mesmo a 100ª parte do teu débito, quitar-te-ei do restante e ficarás livre. Entretanto, se o não fizerdes, atormentar-te-ei até que pagues a última parcela. Quem de nós, num estado de devedor, não gostaríamos de ouvir essas palavras, né? O credor chegar para nós e dizer: olha,
Sabe aqueles R$ 100 que você está me devendo? Se você me pagar R$ 1 hoje, sua dívida está quitada. Ou seja, deixamos de pagar R$ 99 da nossa dívida. Mas é necessário fazer hoje. Ou seja, é necessário fazer nesta encarnação, mas diante das oportunidades que nos são dadas. Mas eu posso optar, temos o nosso livre-arbítrio, de continuar negligenciando o tratamento dos malfeitos que fizemos. E aí eu fecho os olhos e penso assim, eu tenho outras existências, né? Tem alguns que eu já ouvi falarem isso, né? Principalmente aqueles que começam a conhecer um pouco da doutrina. Só que nós não sabemos, né, em que circunstância estaremos em uma outra existência. Não sabemos em que família estaremos, quais condições materiais estaremos vivendo, não é? Então, é necessário termos essa sensibilidade e compreender que o processo de resignação perpassa por compreender essa chance, essa oportunidade que o credor, que é o nosso Mestre Jesus, através da divindade, está nos dando, não é? De fazer as corrigendas necessárias. Não se sentiríamos felizes, né, de suportar toda espécie de privações para libertar-nos, pagando essas dívidas apenas com 1/100º do que nós devemos, em vez de nos queixarmos do credor, não lhe ficaria ainda mais grato? Então, diante dessa metáfora trazida por Allan Kardec, a gente se questiona: o que mais eu desejo? Não é? Então, seja feita a vossa vontade, perpassa por isso. Entender e compreender cada centavo que precisamos pagar, mas hoje. Entretanto, nem sempre pensamos assim. Às vezes, decidimos pelo caminho da revolta, do vitimismo, da incompreensão. Nesse momento, é a nossa teimosia, o nosso egoísmo falando mais alto. Sempre que nós resolvemos nos revoltar diante da situação que estejamos vivendo, por mais dolorosa que ela seja, a nossa situação só faz se agravar. Quando agimos e pensamos assim, aumentamos ainda mais as nossas dívidas. Entendamos que resignação está aqui no sentido de aceitar aquilo que não é possível ser mudado. Às vezes, faz necessário sabermos o momento de parar e entender os sinais que a vida nos dá. Às vezes, a gente fica naquele afã, não, eu preciso fazer, preciso resolver, mas não é o momento. Não é o momento da colheita. Ou está sendo um momento de colheita de dores, momento de testes, momentos de provação. A resignação é a vontade de aprender, tendo a ciência que aquela missão foi confiada a cada um de nós e que podemos sim cumpri-la com muita determinação para evoluir agora e sempre. Então não espere, não é, para se elevar à espiritualidade. Use todas as suas forças e mantenha a fé em Deus, sempre e acreditando que sua existência será ainda melhor. A resignação, ela experimenta a nossa fé. Na resignação, temos de compreender que não se trata de uma sujeição mística a um destino incontrolável e inevitável. Não é isso. A resignação, ela vai buscar em nós perquerir sair daquele estado. Mas uma vez detectado a não possibilidade de sair desse estado ainda de dor, precisamos manter a nossa fé pungente. Não se trata também de medo de uma autoridade superior, né, que muitos intitulam Deus, mas aprender com o Espiritismo que devemos amar e não temer a Deus. Trata-se da aceitação da realidade, da semeadura e da colheita. Contudo,
Enganam-se os que pensam que os espíritas atribuem tudo ao destino. Alguns ainda chamam de karma. A vida é um progresso de crescimento. Ao aceitar as consequências dos nossos atos, os espíritas agem, né? Assim para vencer o determinismo da vida. Nenhum destino está fixado irrevogavelmente, a não ser a predestinação que nós temos à perfeição. Todos nós somos predestinados, sim, a evoluir, a crescer, a sermos melhores a cada dia. É a única predestinação que nós conhecemos e reconhecemos. Todo mais é passível de alteração. Herculano Pires, em uma de suas crônicas, essa intitulada A Resignação Espírita, olha o que Herculano Pires nos ensina. Acaso não é assim que fazemos todos, espíritas e não espíritas, em nossa vida diária? O leitor inconformado não é também obrigado diariamente a aceitar uma porção de coisas que gostaria de furtar-se? Ou seja, Herculano está fazendo uma incursão aqui, questionamento, no sentido de que não é lícito, não é? Sair daquela dor, sair daquele tormento, não é que tanto nos incomoda, e ele arremata afirmando: mas a diferença entre resignação ou aceitação, de um lado, e conformismo, de outro, é que a primeira atitude, ou seja, da resignação ou aceitação, é ativa e consciente, enquanto a segunda, que é o conformismo, é passiva e inconsciente. O Espiritismo nos ensina a aceitar a realidade para vencê-la. Olha que maturidade, que consciência traz Herculano Pires nessas frases. Quando nós estamos encarando os fatos de forma realista, aceitando aquilo que não pode ser mudado no momento, nós estamos com vista a vencer aquele obstáculo. O problema reside quando nós nos conformamos, aceitamos passivamente e muitas vezes inconscientemente aceitamos essas coisas. E aí a gente não consegue, de fato, compreender: seja feita, Senhor, a vossa vontade. E nós trazemos aqui, para encerrar essas reflexões, alguns questionamentos, no sentido de buscarmos identificar se nós estamos seguindo no caminho ensinados, preconizados pela doutrina espírita, trazidos por Jesus, ou se ainda estamos muito longe desse entendimento. Será que saberíamos identificar as súplicas indevidas que fazemos em nossas orações? Será que sempre pedimos o necessário? Ou será que nossas preces ainda estão envoltas a pedidos descabidos? Reconhecer isso também é se conhecer, não é? No Livro dos Espíritos, nós encontramos um questionamento que leva à seguinte resposta dos Espíritos: um velho sábio da antiguidade já vos afirmastes, conhece-te a ti mesmo. Se conhecer é a chave para nós podermos avançar e evoluir cada vez mais. Quando nós não nos conhecemos, pedimos coisas, praticamos ações, muitas vezes infelizes. E isso é fruto do não se conhecer, não saber os seus limites. Existem situações em que ainda o nosso ímpeto, nossa forma de agir nas relações sociais, por exemplo, se nós nos conhecêssemos, já nos limitaria em alguns diálogos desfavoráveis. Quando nós nos conhecemos, a gente sabe o momento de parar, porque se nós ficarmos naquela conversa, poderemos dirigir ao outro despaupérios, não é? Palavrões. Então, ao se conhecer, sabendo que você pode agir dessa forma, dá um tempo, não é? Somos seres humanos passíveis de erros
E à medida que eu vou me conhecendo, eu vou dando essa pausa para que eu não corra nessas tentações. Não é por acaso que Jesus nos orienta: orai e vigiai, para que não caias em tentação. Sempre são devidos os nossos pedidos de estimas, de concessão, de prazeres? Alguns desses pedidos, se fossem satisfeitos, eu lhes pergunto, não se tornariam espinhos em nossas vidas? Às vezes pedimos tantas coisas, né? Mas será que estamos ligados ao tema das nossas reflexões de hoje? Seja feita, Senhor, a vossa vontade. Porque se for feita apenas a minha vontade, às vezes eu vou me enveredar em caminhos tão tortuosos. Às vezes pedimos favores por meio de muito choro e dor. Não seria capricho da nossa parte, assim como as crianças choram diante de um brinquedo ou um doce que desejam muito? Não seria nosso orgulho ali, nesse caso, falando mais alto? Porque às vezes eu faço tanto estardalhaço diante de algo que eu desejo, que eu quero, que nós nos assemelhamos a verdadeiras crianças. Só que nós não percebemos isso. À medida que a gente vai ganhando maturidade, a gente percebe que muitas dessas súplicas são descabidas. Alguns privilégios que desejamos, de acordo com a nossa maturidade espiritual, se satisfeitas, não seriam desvantagem para o nosso progresso espiritual? Eu não estou aqui entrando especificamente nesses desejos, porque eu acho que cada um de nós, não é, ao ouvir essas palavras, esses questionamentos, traz para o seu íntimo o que é aquilo que está me atormentando no momento, o que é aquilo que está sendo capaz de tirar o meu sono. São desejos, muitas vezes, que está no nosso inconsciente ou consciente, mas que eu insisto em ficar querendo e querendo e querendo. Enquanto eu não consigo, eu me frustro, eu me deprimo. Muitos de nós entramos até em depressão por não alcançar, seja feita a vossa vontade. Quando estamos sozinhos, sem ninguém para nos amparar, Deus não seria o suficiente em nossas rogativas, ou seja, estar com Deus não seria o suficiente. Como alcançar esse entendimento de que, às vezes, a solidão é um passaporte para estarmos mais próximos da espiritualidade superior? Porque, às vezes, é necessário, sim, estarmos sozinhos, estarmos em contato com Deus. Mas, muitas vezes, quando estamos com essa possibilidade, não temos olhos para ver. Existe também o contrário. Existem situações que, quando estamos cercados de pessoas, porque às vezes queremos nos livrar de algumas delas, alguns pensam até em se livrar de todas, não é porque não aguentam mais. Porque nos falta, às vezes, esse olhar misericordioso diante das relações sociais e humanas? Porque a gente não pensa de aproveitar, Senhor, seja feita a vossa vontade. Porque já que estou aqui nessas relações, não é por acaso que estou ligado a essas pessoas, a esses familiares, a esses companheiros de trabalho. Porque nem sempre percebemos nossos pedidos sombrios, loucos, desvairados. Que conexão é essa que falta em mim para entender os desígnios de Deus? E por fim, nós questionamos por que raramente agradecemos pelo nosso pedido não atendido. Porque nos falta essa fé em saber que o caminho necessário está sendo seguido, ainda que não seja para atender os meus apelos mais íntimos. Pensando nessas nossas breves reflexões, o espírito de Maria Dolores trouxe por meio da psicografia de Chico Xavier uma mensagem que para mim eu guardo de cor, guardo no coração, que é uma poesia intitulada
agradeço, Senhor. Enquanto nós fazíamos aqui questionamentos, a nossa querida irmã Maria Dolores traz de forma poética, do seu mais profundo sentimento e consciência do que seja feita a vossa vontade. Porque ela consegue resumir de forma sublime tudo isso que nós tentamos passar por meio dessas fontes citadas do Livro dos Espíritos, do Evangelho e do Novo Testamento. O título da poesia de Maria Dolores é Agradeço, Senhor. E ela começa afirmando: agradeço, Senhor, quando me dizes não às súplicas indébitas que faço através da oração. Muitas daquelas dádivas que peço, estima, concessão, posse, prazer, em meu caso talvez fossem espinhos na senda que me destes a percorrer. De outras vezes imploro-te favores, entre lamentação, choro e barulho. Mero capricho, simples algazarra, que me escapam do orgulho. Existem privilégios que desejo, reclamando-te o sim, que se me florescessem na existência, seriam desvantagens contra mim. Em muitas circunstâncias rogo afeto, sem achar companhia em qualquer parte, quando me dás a solidão por guia, que me inspire a buscar-te. Ensina-me que estou no lugar certo, e que a ninguém me ligaste de improviso, e que desfruto agora o melhor tempo de melhorar-me em tudo o que preciso. Não me escute as exigências loucas. Faz-me perceber que alcançarei muito além do necessário se eu cumprir com o meu dever. Agradeço, meu Deus, quando me dizes não com o teu amor. E sempre que eu te rogues o que não devas, não me atendas, Senhor. Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco. Que possamos compreender essa linda e bela passagem. Seja feita a vossa vontade. Que possamos, nesse ano que começa, entender que nada que acontece conosco é por acaso. A providência divina está nos amparando sempre. E que Deus abençoe a todos os trabalhadores desta casa, do Lar João Batista. Abençoe aqueles que fundaram, aqueles que necessitam do teu amparo, aqueles que buscam o auxílio material, o auxílio espiritual. E saibamos que Deus está sempre do nosso lado. Que Deus abençoe a todos, hoje, agora e para todos sempre. Que assim seja.